Vamos falar um pouco hoje sobre o transtorno de compulsão alimentar. O que caracteriza esse transtorno? A compulsão alimentar, ela está ligada a um comportamento onde a pessoa ingere uma grande quantidade de alimento, normalmente num período em torno de 2 horas, muito maior do que a média das pessoas faria nesse período. Junto com isso, a pessoa ela mostra uma falta de controle total nesse período para parar de comer. Então ela vai comendo e não consegue parar. O que acontece? Junto, ela acaba tendo uma questão de que acaba comendo muito rapidamente, né? Mais do que o normal, acaba comendo até se sentir exageradamente desconfortável, a pessoa se sente bastante angustiada, muitas vezes ela não está com fome, mas tem que comer, ela acaba se sentindo com vergonha de comer e muitas vezes ela acaba se sentindo culpada e come sozinha ou escondida para ninguém ver essa grande quantidade de alimento que ela está ingerindo. A prevalência da compulsão alimentar, alguns trabalhos colocam que seria um pouco maior nas mulheres em relação aos homens, numa proporção de 2:1. Apesar de que tem trabalhos que dizem também que essa proporção pode ser muito semelhante. Existe uma relação com a obesidade e também muitas comorbidades podem acontecer. Quais delas? Por exemplo, pode ocorrer um quadro depressivo, uma questão relacionada à dependência de alguma droga, transtorno de personalidade, algum quadro relacionado a um transtorno de ansiedade. Você pode ter o transtorno de compulsão alimentar classificado de acordo com a gravidade. Então, se isso ocorre numa média de 1 a 3 vezes por semana, ela é classificada como uma gravidade leve. De 4 a 7, moderada, de 8 a 13, grave e acima de 14, extrema. E normalmente você tem que ter esses episódios pelo menos uma vez por semana durante 3 meses seguidos. O transtorno de compulsão alimentar está muito ligado ao tratamento também relacionado à terapia cognitiva comportamental. Outras terapias podem ajudar também. E a gente vê que o tratamento está muito ligado a alguns medicamentos. A lisdexanfetamina, que é uma anfetamina, tem sido proposto como um dos tratamentos de primeira escolha para tratar esse transtorno. Além disso, existem trabalhos falando sobre o topiramato, a bupropiona. Quando existe um quadro depressivo, ansioso, você pode usar a fluoxetina, a sertralina, porque isso acaba ajudando a pessoa a diminuir esses sintomas depressivos ansiosos, e isso ajuda no tratamento. A gente sabe que hoje, o transtorno de compulsão alimentar ocorre mais ou menos, inicia-se em média aos 23 anos de idade que a pessoa tem. Mais do que isso, o comportamento, né, o prejuízo funcional, às vezes acontece com essas pessoas. Então, a pessoa começa a ter problema no trabalho, na escola, muitas vezes na vida social e até na vida familiar. Então, a gente tem que ficar de olho nessas questões. Influências genéticas também podem estar ligadas. Então, se o pai, a mãe ou outros familiares têm esse comportamento, esse transtorno, a gente tem que ficar de olho, e também as influências ambientais. Se é um ambiente mais estressante, tenso, a gente tem que tomar um cuidado maior. Junto com isso, a gente vê que em relação ao IMC, a gente sabe que o IMC normal é entre 18 e 24,9. E em torno de 25% das pessoas que têm o TCA, o transtorno de compulsão alimentar, estão com IMC entre 18 e 24,9. Em torno de 32% estão com IMC entre 25 e 29,9, que isso é sobrepeso. E IMC acima de 30, que aí já se caracteriza como obesidade, isso está em torno de 45% dos pacientes. Então, muitos pacientes que têm TCA acabam sendo obesos, mas a gente tem também pacientes com peso normal e com sobrepeso. Então, é importante o cálculo do IMC e importante também a avaliação dessas características no geral, para a gente ver como é que está o paciente. E, com muita frequência, a gente vê que nesses transtornos alimentares, principalmente no TCA, a questão da comida estar dominando a vida da pessoa é muito frequente. Então,
precisamos de ficar de olho nisso daí. Pessoal, até o próximo vídeo.